Igor. Igor tá vivo? Gente, Igor. Alguém tem que ligar pro Igor, viu? Ele congelou. Sofreu uma hipotermia. Ok. Então vamos seguir aqui, né? Hoje tá frio, não tá, gente? Ah, o Igor tá aí. E aí, tudo bem? Aqui, Igor. Você precisa disso aqui, ó. Arranja um cachorro, um gato. Isso aqui é uma mistura de cachorro e gato aqui, ó. Chama perrogato. Tá? Então, ó, vamos que ajuda, tá? Esquenta, gente. Tá bom? E é gostoso também. Você pode brincar com ela, né? Durante... Quem é isso aí? Quem é isso aí? Então vamos retomar aqui. Ah, é o cachorro. É um cachorro, um perrogato. É um misto de perro Entendi, e gato. Ok? entendi. Eu vou voltar aí pro meu quarto, professor, que não dá pra ficar aqui, não. É, tá frio Tá muito demais, frio. né? É. Vou pra cama. É. Ui! Coitado do Igor. Então vamos retomar, né? Então o tema. Ah, só tá 3 graus aqui agora. Ah, tá ótimo. Tá Tá ótimo. esquentando. É, tá É. esquentando. Coitado do Igor, ele é obrigado a consumir drogas legais essa hora da manhã. É duro, né? Realmente a vida dele tá complicada. Álcool, vinho, Eu fui ali na cozinha pinga. pegar café. Ô, pessoal, não É. tem ninguém na rua. Ninguém na Claro, né? rua. É. Isso é bom para. Uai, não, o povo aqui não é acostumado. O povo aqui não é acostumado com frio, então tem que estar na rua, uai. Mas isso é bom que aumenta o isolamento, diminui a disseminação, né, do Covid, né? Isso é Ah, que bom. isolamento que sou. Aqui não tem isolamento, não, professor. Aqui o povo É. é sem noção, tio. Os caras aqui são os donos do mundo. É igual aqui também não tem isolamento, não. Então vamos retomar aqui, né, gente? O tema que unifica os dois campos de estudo, né, é a oportunidade de criar síntese entre a sociologia e o turismo. É uma definição mais ampla. Inclui os turistas, aqueles que são atraídos para destinos turísticos específicos, né, por causa do conhecimento prévio sobre a acessibilidade de drogas lícitas e ilícitas, e os turistas que tiveram uma experiência de consumo de drogas durante sua estadia. Então, a gente tem que pensar que o atrativo é mais amplo, né? Não é um atrativo só focado em drogas. As pessoas vão para Amsterdã, né? A Cecília chamou atenção, tem um imaginário, a gente quer Amsterdã, né, o consumo de drogas, tá, mas tem muitos turistas que vão e não consomem droga, né? Porque é uma sociedade, uma forma de sociabilidade diferente. Né? Ou às vezes a pessoa vai para um festival de música, né, ou para o carnaval e pode consumir ocasionalmente. O que a literatura chama atenção é que não existe um único motivo para a pessoa ir. Né? Não é só para ter acesso a drogas. Né? É mais amplo do que isso, mais complexo do que isso. Né? Ok? Então, a política de drogas, o turismo de drogas e as políticas de tolerância, né, nos diversos países, né. Então, o turismo de drogas é muitas vezes associado a países mais liberais, né, ou cidades, né, que são mais liberais, ou estados, no caso dos Estados Unidos, né, que funcionam como um imã, né, que atrai os turistas, né. Apesar do caráter repressivo da legislação internacional, alguns estados têm adotado políticas mais tolerantes quanto à venda e o consumo, né, de drogas. Por exemplo, a Holanda, né, que tem uma lei desde a década de 70. Portugal tem uma lei de 2001, do início, né, da década, né, que posse de quantidades pequenas para uso pessoal de qualquer tipo de droga não é criminalizada, né? O tráfico continua sendo crime, mas o consumo não. O Uruguai, por exemplo, tem uma lei de 2013, né, que legaliza a produção, a distribuição e, e a venda, né, de maconha sob controle do Estado. Então o Estado passa a controlar a produção e a taxar. Né? Então, os estados americanos, por exemplo, que legalizaram a produção, venda e consumo de maconha, passaram a arrecadar muito imposto, passaram a ganhar muito dinheiro. Né? E parte dessa arrecadação vai para tratamento, porque grande parte das pessoas tem problema de saúde, claro. Né? Então, passa a ser um problema de saúde pública. Então a noção de que estados, gente, eu não tive tempo no intervalo de achar o texto, não, mas depois da aula eu acho, tá? Porque eu fui tomar café, fui brincar com a cachorra, então eu fiquei perdido e tal, mas depois da aula eu vou achar o texto, eu prometo. Aí eu coloco no grupo do WhatsApp para vocês,
Então, turismo de drogas e políticas de tolerância, né? A noção de que estados com políticas tolerantes são responsáveis pelo turismo de drogas se assenta no desconhecimento da realidade, no mito de que as políticas repressivas são eficientes. Os estados com modelo punitivo, as taxas de consumo de drogas são elevadas, né? E há turismo de drogas. Então, no Brasil, por exemplo, que é um país proibicionista, né, que não associa, que associa o consumo de drogas só à repressão, não associa o tratamento de saúde pública, né? O consumo de drogas aqui é muito alto também, né? Então a gente fica com o imaginário, que é igual o Igor falou dos colegas dele, né? Que vão com aquele imaginário, com aquelas informações que você tem de internet, né? De que o turismo em Amsterdã é isso, é mais liberado, tudo é liberado. Não é tudo é liberado, né? Lá existe polícia, existe controle, né? Não é todo tipo de droga que é permitida. Como se aqui fosse inacessível o acesso a drogas. E não é, né? A gente sabe. Então, a política proibicionista dos países não impede que a população consuma drogas, legais ou ilegais, né? Então, o turismo de drogas é resultado de práticas culturais anteriores às políticas repressivas, né, dos estados. As políticas tolerantes não são necessárias para que o turismo de drogas ocorra. A política de tolerância não levou a um turismo de drogas em massa para Portugal. Então, é interessante, se vocês tiverem disponibilidade, para baixar textos, né, artigos, né, e aí tem que ser em inglês, né, porque não tem em português, sobre esses estilos turísticos, né, que são mais tolerantes. Como que isso afetou o nível, se isso afetou o nível de violência e crime nessas cidades, né, de Portugal, em Amsterdã ou em alguns estados americanos, né? Então é importante a gente se informar baseado em estudos, em pesquisas, né? E ver como que efetivamente o Uruguai, por exemplo, né, que teve uma política de legalização, né, da produção e venda e consumo de maconha. Então, se isso aumentou alguns tipos de crime, né? Aumentou a violência entre turistas, por exemplo. Eu sei que no Uruguai, turista não pode comprar. Vocês sabem disso? Vocês já leram alguma coisa sobre o Uruguai? Não? Então, no Uruguai, só quem mora, né, só quem reside, né, quem é cidadão, que pode ter acesso, que pode ir na farmácia e comprar, né? Ao contrário de Amsterdã, tá vendo? Os destinos têm as suas especificidades, têm as suas características, né? Hein, gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá? Pode perguntar, pode trazer alguma dúvida, né? Então, turismo como experiência entre o sagrado e o profano. O turismo representa uma inversão, né, temporária das atividades do cotidiano, né? Uma suspensão temporária do trabalho, das obrigações, das responsabilidades, dos cuidados, né? Com a rotina, Ô, com a Fred, produtividade. Pode falar, Fernando. eu queria ver como é que você falaria um pouco sobre o álcool aqui no Brasil, porque é uma droga lista, né? E tipo, o brasileiro fica doido demais com álcool, né? Aí, tipo assim, como que isso tá funcionando? Por que que é legalizado assim? E se você acha que pode mudar alguma coisa no futuro? Mudar o que, por exemplo? A sua dúvida em relação ao turismo, né? Você está falando de alguma do carnaval? Sobre o álcool, sobre o uso de álcool. Sim, mas a sua dúvida, assim, em relação ao consumo de álcool, é num caso específico do turismo, carnaval, por exemplo, numa festa? Você acha que o. Ah, ela se relaciona porque também os turistas vêm e bebem muito, né? Sim. Eu tenho um amigo italiano que ele vinha e só andava com garrafa de. Teve uma imagem nossa aqui que tinha que usar, beber tudo que podia e só gastava o dinheiro que ele recebia lá, não sei qual moeda que era, esqueci. É euro, Aí na Itália é gastava. euro também. É, eu acho que é euro É mesmo, euro, é. isso. Aí ganhava um monte, né? Tudo andava só com a garrafa de cachaça. No. E isso colocava ele em risco, o consumo, né? Esse consumo de álcool colocava ele em risco, eles colocavam em risco, assim, podia ser atropelado, podia né, ter um problema de saúde, é isso que você está chamando a atenção?
Acho que pode, né? E também no tratamento com as pessoas, né? Sim, a pessoa fica mais agressiva, né? Isso fica mais desinibida, É, né? Principalmente com mulher, né? questão Assim, o de assédio, assédio, né? assim, Isso. eu quero dizer assim, eu tô falando do ponto de vista afetivo sexual, né? Com mulher ou com homem, né? Então a pessoa É. perde a noção e fica mais agressivo, fica mais invasivo, né? Então, no carnaval, o consumo de álcool, que é uma droga legal, uma droga permitida, né? Está associado com um comportamento abusivo, né? De assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, né? E é difícil lidar com isso, porque você tem milhares de turistas, né? Assim, é difícil para a prefeitura, né? Então, vamos pensar vocês, né? Vocês daqui a pouco estão formando, né? Estão indo trabalhar no mercado de trabalho que não tem turismo no Brasil, tô brincando. Quando vocês se formarem, forem trabalhar, já voltou o turismo. Calma, gente. Não precisa entrar em depressão não, viu, Cecília? Calma. Quando vocês forem para o mercado, vocês vão estar. Já voltou. Provavelmente a vacinação já atingiu a maior parte da população. E aí, a vacinação da Covid vai entrar no calendário. Todo ano a gente vai tomar essa vacina, né? Igual a gente toma vacina de gripe, vacina e outras vacinas. A produção, inclusive, já vai estar normalizada. Porque hoje o grande problema é que o governo tem dinheiro para comprar, mas não tem. As farmacêuticas, né, não conseguem produzir, né? Mas provavelmente o ano que vem já vai ter normalizado essa produção, né? Então, como que vocês lidariam, por exemplo, né, como turismólogo? Né? Vamos imaginar aqui, vamos fazer um exercício aqui. Marina, o Christian, né, o Igor, o Fernando Henrique, a Fernanda, a Mariana, a Cláudia e a Cecília. Vamos fazer um exercício aqui. Como que vocês lidariam com o consumo abusivo de álcool, que é uma droga legal? Né? Não vamos falar de drogas ilegais, porque droga ilegal é crime, não tem nada a ver com a Belotur, né? Não tem nada a ver com a Secretaria Estadual de Turismo, né? A Secult, Secretaria de Cultura e Turismo. Como que vocês conseguiriam diminuir os problemas associados ao consumo de álcool, que é uma droga legal, no carnaval? Né? E quais são esses problemas? Vamos imaginar que vocês vão fazer um diagnóstico, né? Como que vocês vão fazer esse diagnóstico? Como que vocês vão mensurar os problemas associados ao consumo de álcool no carnaval? Vocês vão proibir? É isso? Aqui, vocês vão fazer não vai proibir. Você sabe que não vai ter um turista em Belo Horizonte, não vai ter um visitante. Vai todo mundo sumir de Belo Horizonte. Se vocês proibirem o consumo de álcool no carnaval, vocês vão ser demitidos em um segundo. Vai ser a demissão mais rápida da história. Ou seja, primeiro que não tem como proibir, porque é uma droga legal. Segundo que proibir, você vai acabar com o problema. Mas aí você acaba com o carnaval, é ótimo, né? Então, se alguém aqui foi evangélico, foi de ultra, né? Essa possibilidade não existe. Né? Vocês têm que minimizar, mitigar o problema. Como que vocês fariam isso? Eu quero ouvir todo mundo agora, para ver se vocês estão acordados, né? Cecília, pode começar. Sei lá, Fred, fazendo, acho que campanha, sei lá, dos perigos. É porque, tipo assim, é meio que todo mundo sabe os perigos do álcool. Tipo assim, todo mundo bebe sabendo que existe a grande possibilidade de dar PT. Então, pra ser honesta, eu não sei. Eu pensei em fazer mais postos médicos, porque já teve várias vezes que eu tava no carnaval, vi pessoas passando mal e não tem acessibilidade a postos Você não médicos. consegue chegar no hospital, né? Porque você não tem E Uber, não tem como. O não tem transporte é como a ambulância difícil. chegar até você. Uma vez eu tava no carnaval e um conhecido meu passou muito mal. Tipo assim, muito mal de dar PT, de vomitar na rua, e não tinha o que a gente fazer. Entendi. A gente deu sorte que passou um menino que era bombeiro e ajudou, porque se não fosse. Entendi. Não sei, porque não tinha posto médico, a gente estava na Praça da Liberdade. Não tinha posto Sim. médico, não tinha como a gente levar. Então essa medida é importante, sim. Você colocar espaços, você cercar um espaço, né? Não pode ter festa naquele, né? Um posto médico, um enfermeiro, com um paramédico, né? E essa é uma boa política, né? Porque eu acho que informar as pessoas não adianta, Cecília, né? As pessoas sabem, mas na hora elas não vão se dar conta disso, né? Cláudia, porque como turismóloga, né? Você trabalhando na Belotur, qual seria a sua política em relação ao consumo de álcool no carnaval em Belo Horizonte? Cláudia, você está entre nós? Cláudia? Oi, estou. Então o que você... por onde você começaria? É difícil de mudar esses hábitos e culturas já enraizados na população. Ainda mais no carnaval, né? Ainda mais no carnaval. Eu,
certeza seria apedrejada, né? Mas Eu não entendi. Seria o quê? seria apedrejada, Seria. É. teria de sumir. Eu, sinceramente, acho que é uma dificuldade muito grande a reação da população Sim. por causa dessa cultura já enraizada de bebida liberada no carnaval e até o consumo de drogas mesmo que proibidas, né? Então, eu não sei o que Entendi. falar. Tudo bem, tudo bem. A gente vai pensar junto, né? Fernanda, Hum. e você? Você tem algum palpite? A partir da sua experiência, né? A partir do. Igual a Cecília narrou, na experiência dela, que viu o colega dela, né, passando mal e não tendo acesso, né? Um posto médico, né? Um posto de saúde. É, a pessoa morre, né? E não tem assistência. Então, já não tem no tempo normal, com a cidade com 2 vezes a população normal para ser, no caso, atendida nos hospitais públicos, se for o caso, acho que seria desastre total. Entendi. Ok, Cláudia, obrigado. E você, Fernanda? Você tem alguma. Então, eu tava pensando aqui, eu não sei se seria efetivo, mas talvez seja tipo uma parceria com as empresas de bebida para distribuir água, sabe? Assim, eu sei que no carnaval sempre tem, né? Tipo, ambulante que tá vendendo bebida alcoólica e água, alguma coisa assim, mas às vezes como forma de incentivar mesmo as pessoas a se hidratarem um pouco mais e diminuir um pouco os efeitos, sabe? Eu acho que seria interessante, e sim, fazer com que o As pessoas mercado, gostam né? de coisa Com que as grátis, né? empresas, hein? Fazer com que as empresas, por exemplo, se você vai comprar uma garrafa, uma Heineken, um latão, você compra também uma água com desconto, né? Ou doa, né? De graça, ou você cobra um valor simbólico, 50 Uhum. centavos, uma garrafa de 500 ml, né? Você cobra lá 10 reais no latão, porque é um produto que está sendo muito, né, a demanda é muito grande, então as empresas vão lucrar, claro. Então cobra X pela bebida alcoólica e cobra um valor simbólico pela água ou até da água, né? Isso pode ser interessante, sim, né? Uhum. Porque É. eu sei que tem a disponibilidade para comprar, mas eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem mesmo que Sim, tá então lá, você só tem vai. que treinar o mercado, você tem que treinar as empresas, né? A Skol, a Ambev, a Heineken, né? Uhum, É interessante. sim. E você, Mariana? Mariana, e você? Quando você falou pra gente pensar em como que a gente ia diagnosticar, quais são os problemas que o álcool gera, né? Essa da Cecília eu achei criativa de pensar em colocar mais postos médicos, o da Fernanda nem tinha pensado também, achei muito boa. Outra coisa que eu tinha Foi muito pensado, boa. Eu vou vender as ideias para vocês para Belotur, tá, gente? Eu vou fazer um manual e vou vender para Belotur, tá? outra coisa que eu tinha pensado também, duas coisas, na verdade, que eu tinha pensado que o álcool pode ocasionar. O óbvio que é a violência, não só contra as mulheres, mas, por exemplo, carnaval junta muitas pessoas, e aí, principalmente homens, quando bebem muito, daí, nossa, não pode acontecer nada assim que já começa a brigar, e isso causa um tumulto muito grande no carnaval. Então, sei lá, colocar mais postos policiais para conseguir controlar, ter mais em lugares Sim. mais estratégicos, onde que fica mais cheio, assim, onde que fica mais concentrado de pessoas. E também, eu não acho que muitas pessoas dirigem no carnaval, não sei se as pessoas dirigem no carnaval, mas pode ter pessoas que dirigem no carnaval e a maioria com certeza vai beber. Não, Alcoolizada. não, não, Porque no não tem trânsito é como. crime, hein? Porque no trânsito é crime. Praticamente qualquer quantidade de álcool em direção é crime, né? Você pode Então, beber, mas não pode beber dirigindo, é crime, né? só que quando a pessoa vai com os amigos, a maioria dos motoristas é difícil alguém não beber, vendo os outros, todo mundo beber, ver toda aquela festa assim. E geralmente o Uber nessa época fica muito caro, né? Por muita demanda. Então, sei lá, aumentar o número de ônibus mesmo, circulando ônibus nessas regiões onde tem mais.
onde estão concentrados os blocos de carnaval. Sim. Então, por exemplo, nessa região da Liberdade, na Savassi, enfim, nos pontos que naquele dia está tendo mais concentração de pessoas. Sim, ótimo. Pô, eu vou vender isso pra Beloto. Tá muito bom, cara. Vocês estão dando excelentes ideias. Igor, você. Pode falar, Igor. Você não tá em hipotermia ainda, não. Pode falar, você dá conta. Gente, agora eu acho que aconteceu Professor, eu mesmo. estava pensando também Pode falar, Cláudia. de repente um trabalho de uma educação prévia, né? Pré-carnaval, para tentar educar um pouco mais a população com relação a isso. Informar, né? Informar a Informar. população, né? Isso. Ô Fred, eu tava pensando também, a Mari falou da polícia, acho que seria legal também fazer, tipo, treinamento na polícia para saber lidar com a situação de carnaval, porque já aconteceu comigo da polícia tacar gás lacrimogêneo, tipo assim, no metrô. E aí dá um tumulto. Qual é a lógica de você consertar um tumulto causando mais tumulto? Eles, na verdade, Então, aumentaram o problema, né? Uma vez eu estava no Mineirão não adianta nada. E tinha uma briga localizada. Aí a polícia foi intervir. Sabe o que a polícia fez? Ela causou uma onda de correria. Assim, as pessoas ficaram... Ela aumentou o risco das pessoas caírem, se machucarem. Então, a polícia é fundamental treinar a guarda municipal e a PM. Você tem toda a razão. Porque às vezes, para uma pessoa ter agressiva, você realmente tem que algemar pessoas, tem que prender pessoas. Mas não significa que você tem que prender 30 pessoas. Então a polícia tem que agir de uma forma muito pontual, porque senão ela aumenta o problema, né? Você tem razão. Quem mais? Eu acho que não tem como a gente fugir muito dessa ideia da campanha, igual a Cecília falou, não. E as parcerias, eu acho que isso ia ser muito viável. E principalmente também a questão do aumento do policiamento e a capacitação para eles atuarem bem com os diferentes públicos, porque quando a gente está no carnaval... a gente está falando de diversidade, então ali você vai ver pessoa com família, você vai ver casais gays, lésbicas, enfim, é um perfil variado. Trans. E eu acho... Então a polícia não sabe lidar com um cara, uma pessoa trans, né? Então a polícia tem que ser treinada para ter um atendimento profissional, igualitário, né? Porque às vezes o policial é tão... tem uma socialização tão reacionária, né? Tem uma igreja, uma religiosidade tão reacionária que ele não consegue atender a pessoa, né? Sim, outra coisa também que eu vejo de acordo com a minha vivência, né, quando eu vou nos blocos, é a questão dos banheiros também, né, a dificuldade de você achar um banheiro e o banheiro, assim, ser bom, né, porque quando você entra no banheiro parece que alguém morreu lá dentro. Isso aí afeta a população, isso afeta a cidade, porque aí as pessoas começam a usar a porta das pessoas, a garagem, como banheiro, né, na verdade é a falta de acesso, né, que gera isso. Mas às vezes até tendo banheiro, tipo assim, da última vez que eu fui no carnaval, eu notei que parecia que tinham mais pontos de banheiro, né? De banheiro químico, né? Tinha mais banheiro químico. Isso. Mas assim, às vezes é questão de respeito mesmo, sabe? Às vezes o banheiro químico tá aqui, a pessoa tá lá do lado fazendo xixi na rua. Sabe? É o homem, né? Normalmente é homem que faz essa burrada, né? Homem realmente é uma tragédia mesmo, né, cara? E para além disso, eu acharia interessante uma campanha, igual teve essa do Não é Não, da questão do lixo, porque eu acho que isso também mexe muito com a cidade, sabe? Com quem trabalha no outro dia, você se depara com a cidade, igual a Afonso Pena, fica em estado de caos, assim, você parece que... Vira um lixão, né? Vira um lixão. Sim. A questão das bebidas também, tentar reduzir o número de bebidas que são vendidas em garrafa de vidro. Sim, isso é fundamental, porque isso causa acidente, né? Vidro causa acidente, né? Tem que ser só plástico, Eu acho que isso aí também seria um pontapé bem inicial. Assim. Além dessa questão da Cláudia também ter falado da educação, uma educação pré-carnaval, também achei muito interessante. Assim. Não, é fundamental, sem dúvida, né? Só que a educação, muitas vezes as pessoas, como elas estão num momento de euforia, de prazer, diminui a cobrança. A gente tem que lembrar que o turismo, a viagem, imagina um turista. O cara trabalha 360 dias por ano, tem 5 dias para viajar no ano, e aí o cara chuta o balde. As pessoas, na rotina, ele é super conformista, super ordeiro, super produtivo, mas naquele momento de festa, às vezes ele não vai prestar atenção em campanha, né? Claro, né?
Mas eu acho que essa questão da educação, ela seria interessante também que ela começasse desde na escola, sabe? Para as crianças. Igual a gente teve campanhas contra o cigarro, sabe? Eu Sim, lembro quando eu era criança que eu já aprendia os malefícios do cigarro. sim. E há uns anos atrás o cigarro era visto como a coisa mais linda, mais normal É. do mundo. E hoje em dia já não Não, tanto. hoje em E dia a população que fuma no Brasil caiu muito. E caiu com sim, educação, exatamente. caiu com campanha, né? Também, quando eu entrei na Fafiche, os meus professores fumavam em sala. Eu adorava, eu também fumava também, todo mundo achava o máximo, né? Mas aí parou, foi diminuindo, claro, não é legal você fumar em sala de aula, né? É um espaço fechado, é óbvio, né? Mas quando eu entrei, as pessoas fumavam em sala, né? Meu Deus. E hoje é proibido, né? Então mudou, né? Sim, exatamente. Só que o problema disso é que demora, É, sabe? Você e isso investir é na um ponto educação fundamental que para a Marina educar os chamou mais atenção. velhos, demora. Educação e campanha é de médio e longo prazo. Né? Então esse é o problema a campanha da Cláudia, a campanha que o Christian chamou atenção, funciona em 10 anos. 10 anos É, martelando, entendeu? Não é uma coisa de um carnaval para o outro, é uma coisa de longo prazo. E exatamente. depende muito de vontade política Não, também. depende de Quantidade de dinheiro, de verdade. planejamento, né? É de longo prazo. E Marina, mas pode continuar falando, eu te interrompi. Não, é só isso mesmo, que eu gostei de todas as ideias que o pessoal teve. Achei bem interessantes e eu achei que seria legal se elas fossem aplicadas de verdade. Só que, em questão de ter um resultado significativo, eu acho que não teria tanto quanto a gente precisava, sabe? Eu acho que a educação é a principal forma da gente mudar a sociedade. E como eu falei, demora. É Então, de longo prazo, é. eu acho que só seria efetivo se, tipo assim, agora a gente começasse a colocar ensinar as crianças que o álcool não é legal e tal, e aí quando elas crescessem e elas fossem ir pro carnaval e aí elas iriam consumir o álcool de uma forma mais É saudável, saudável. civilizada, né? É, Responsável. exatamente, responsável, mas agora, tipo, sei lá, o carnaval do ano que vem, se tiver, tomara que tenha. O pau vai quebrar, viu, gente? O ano que vem vocês não vão no carnaval, viu? O pau vai quebrar. Porque a gente ficou preso, até eu que não gosto de carnaval, detesto carnaval, até eu Na vou, tá, conta da gente? gente Até eu carnaval. eu vou malhar, né? Vou ir com o corpo sarado e o pau vai quebrar, viu? Cuidado, viu? Já estou me preparando desde já. Eu não, eu tenho que Mas, me preparar, gente. Puta merda. Gente, já tô planejando fantasia. Tô É, preparadíssima. nossa, o ano que vem a turma vai. A cidade vai virar um caos, viu? Vocês são otimistas assim mesmo que vai ter, gente? Bom, Eu prefiro pelo bem da minha saúde mental. eu não sei se vai ter, mas eu acho que é possível, Fernando. Eu acho que é possível. Eu acho que sim, mas talvez no ritmo que a gente tá também tá muito lento, né? O ritmo de vacinação, né? Talvez, talvez a gente tenha que ser otimista, mas talvez não seja possível, não sei. Talvez se adiar. Talvez eles vão jogar o carnaval para março. Tira de janeiro, fevereiro, joga para março. Março de 2023, viu, Cecília? Tá? Março de 2023. Tá bom? Vai dar tudo certo, viu, gente? Tá? Até o Igor vai sair de Curitiba e vai vir para cá pro carnaval. Hein, gente? Fernando Henrique, você tá com o microfone? Você pode falar? Tô, ué. Ah, então tá bom aí. Então, e aí, qual que seria a sua sugestão, suas ideias pro carnaval? Fala aí, porque eu tô anotando tudo aqui. Eu vou vender tudo pra BH Trans. Ter ideia, o Ó, pessoal pra já falou Belotour. tanto. Eu não consegui ter ideia, o pessoal já falou tanta coisa e a galera Interessante, tá né? pronta pra trabalhar no setor público aqui, né? É verdade. A ideia da Fernanda, boa. Da água, nossa. Mas é isso. Mas, por exemplo, vocês não falaram, por exemplo, de diagnosticar, ou seja, quais são os principais problemas. A gente está falando de álcool, de droga legal, né? A gente está falando de cocaína, de droga legal, porque isso aí é um problema da polícia. Mas quais são os principais problemas associados ao álcool no carnaval? É o quê? É briga, né? Briga entre grupos, entre homens. Então tem que ser policiamento. Tem que aumentar o número de postos fixos, né? Espalhar. Ah, não é gente passando mal, né? Gente jovem que tem vomita e pode até ter sei lá, parada cardiorrespiratória. Então tem que aumentar o número de postos. Então, acho que o mais importante é a prefeitura, a Belotour e a Secult, né? Primeiro fazer uma parceria entre a Secretaria de Cultura do Estado e a Belotour. E fazer um diagnóstico, né? Como que você faz diagnóstico? Entrevistando turista por rede social, que é barato, que as pessoas respondem. Você não vai na casa das pessoas bater, né? Ninguém mais faz isso.
fazer uma pesquisa com a Guarda Municipal que atendeu, né, nas ocorrências que vocês fizeram no Carnaval de 2020. Qual foi a natureza das ocorrências, né? Principal foi briga, foi consumo de álcool, não, briga causada por álcool, ou trânsito causado por álcool, batida, né, igual a Mariana chamou atenção, né? Muita gente bebendo e dirigindo, ou foi briga, ou foi assédio, né? Você teve várias mulheres agredidas, assediadas, sofrendo violência física, ou homens também, né? Então, eu acho que um diagnóstico é fundamental, né? E eu acho que a ideia mais inovadora, eu acho que foi a ideia de mobilizar o mercado, né? Igual a Fernanda chamou atenção, né? Mobilizar o mercado, quem vende álcool, né? E as empresas, hoje em dia, as empresas estão com uma postura mais responsável. Então, mobilizar a Ambev, né, a Secretaria de Saúde, a PM, a Guarda Municipal, a Belotur, fazer uma reunião com a Ambev, que é a principal empresa, né, com todas as empresas que vendem cerveja e álcool, né, e informar, olha, a venda tem que ser responsável. Se você vender, você tem que vender água também, ou tem que dar água. E tem que chamar a atenção do público, né? E tem que aumentar também o número de postos de atendimento, que as pessoas passam mal. Muitas vezes as pessoas não sabem beber. Então, ano que vem, por exemplo, a Cecília vai perder a cabeça, coitada. Olha lá, tá vendo? Ela vai beber até passar mal, tadinha. Então, Amém. você vê que ela fez assim ainda, né? Ela vai chutar o barraco, chutar a barraca, chutar o pau, Nossa, Fred, vai chutar eu tudo. quero. Então, muitas vezes a gente passa mal de falta de experiência mesmo, né? Então, você tem que pensar na Cecília, coitada, porque ela vai perder a cabeça. Né? Então, você tem que ter postos de saúde, postos de atendimento médico, senão, né? Aí tem casos mais graves, tem casos que as pessoas entram em coma, né? Então, você tem que ter uma ambulância mesmo para levar a pessoa para o hospital, né? Então, é mais grave, né? Então, todas essas ideias foram muito boas, né? E campanha também, né? Tem que... Por exemplo, álcool que tem a ver com adolescente e criança, aí é prisão, né? Se tem alguém vendendo álcool, né, para criança e adolescente, a pessoa tem que ser presa, porque é crime. Então, você tem que aumentar também a fiscalização de ambulante, de quem vende álcool. Você não pode vender álcool para um menino de 15 anos. Ah, mas eu não sabia que ele tinha 15 anos. Então pede identidade. Ah, mas ele não tem identidade. Então não vende. Porque é crime, né? Uma coisa é você vender para uma pessoa adulta. Né? Ok? Eu queria dizer que eu amei a ideia do Christian da garrafa de vidro. Porque Não, isso aí tem que acabar. É vidro... já vi briga de gente dando garrafada no meio da rua, Gente, então eu achei muito boa essa ideia. Não, isso é horrível, No, né? meio Horrível. no meio do bloco, tem gente que joga a garrafa de vinho, assim. Sim. Não, essa Nossa, pessoa uma vez tinha eu que ser tava presa, não é? Porque isso é horrível, né? Você machuca as pessoas de forma arbitrária, né? Gratuita, né? Isso é horrível. Tem que proibir. Aqui alguém escreveu aqui no chat aqui, ó. Tem que proibir. O Fernanda, né? Em 2020 não podia, né? Então tem que proibir a venda de garrafa, de vidro, né? Só copo descartável, né? E aí, por sua vez, aumenta resíduo, né? Aumenta a sujeira, aumenta o lixo, né? Talvez ter postos também para as pessoas descartarem o plástico para reciclagem, né? Eu acho legal a campanha das pessoas levarem o próprio copo, ou então eu já vi em festivais, tipo assim, você meio que pega o copo do festival e depois você meio que tem direito ao reembolso. Você compra, né? Você paga pelo... entendi. Também. Daí diminui o lixo e às vezes pode levar uma lembrancinha. Porque você fica com um copo só, né? Não, é uma boa, sim, Então vamos retomar aqui o PowerPoint aqui, né? Depois a gente podia discutir também o consumo de álcool nos estádios, né? Como que fazer para voltar o consumo de álcool nos estádios, né? O que você precisa fazer, né? Porque as pessoas gostam de consumir álcool, né, no futebol, né? E proibir não é uma medida, talvez não seja uma medida de longo prazo. Talvez no médio prazo as pessoas, né, algumas cidades, pelo menos do Brasil, podem adotar, né? Então, vamos olhar o chat aqui, ó. O Christian escreveu, acho que existe até uma certa romantização do consumo de bebidas alcoólicas e drogas legais no carnaval, né? Sem dúvida, né? Existe esse clima de liberou geral, né? Claro que tem uma romantização, né? Ainda mais o ano que vem. O ano que vem... Eu tava lembrando aqui a música do Zé Neto, que eles falam, alô, Ambev, dobra a produção aí que a gente bebe. Então, tipo, o incentivo é muito forte. A gente tem que lembrar que esse é um momento, gente, de prazer, né? É um momento que as pessoas diminuem
as obrigações da rotina, né, as cobranças, é um momento de ócio, de prazer das pessoas. Então as pessoas vão extravasar, né? É normal. Você também não pode ser moralista e querer acabar com o álcool, né? Proibir. Isso não é viável, né? Então é difícil você encontrar um equilíbrio, né, da política pública. Você tem que ter política de saúde, tem que ter política de repressão, tem que ter polícia, tem que treinar a polícia, porque senão a polícia aumenta a confusão, aumenta, né, a briga, né, ela dispersa de uma forma errada, como o exemplo que eu dei no Mineirão, né, que eu estava lá no Mineirão e a polícia aumentou, né, o risco das pessoas machucarem, né. Então, turismo, vamos retomar aqui o PowerPoint. Depois a gente discute o Mineirão, né, como retomar o uso responsável, o consumo responsável de álcool no esporte, né? Você vai ver o seu time perdendo, não vai nem xingar, pô. Você precisa. E o álcool ajuda a xingar, né? O álcool ele facilita, né? Xingar o juiz, xingar a mãe do juiz é importante, pô. Senão não é uma experiência completa. Não é uma experiência autêntica, né? Eu quero pelo menos xingar meu time, né? Meu time tá perdendo, pô. Então vou retomar aqui o PowerPoint, né? Então o turismo como experiência entre o sagrado e o profano. O turismo representa uma inversão temporária das atividades rotineiras do cotidiano, né? Então, o tempo todo a gente está batendo nessa tecla, né? Ou seja, né, uma suspensão das obrigações do trabalho, das obrigações da casa, da família, dos cuidados com a escola, do seu filho, né? Então, no carnaval, por exemplo, as pessoas dormem de madrugada, eu deixo o Pedro dormir de madrugada, né? Todo dia tem que dormir cedo, vai dormir cedo, porra, né? Todo dia tem que brigar com ele para dormir cedo. Ele quer dormir tarde, não pode. Então, nas férias, no carnaval, eu libero para ele. Pode dormir 9 horas hoje, né? Tô brincando. Ele dorme de madrugada. Se deixar, ele dorme 3 horas da manhã, né? Então, essa alienação temporária da rotina, né, da própria sociedade pode ser desprovida de um significado profundo, enquanto há turistas que assumem essa alienação temporária, né, esse descolamento, né, temporário, ao mesmo tempo buscam uma imersão cultural na vida social e no ambiente natural de outras sociedades, né? Então a gente tem aqui um contínuo, o que alguns autores chamam atenção para isso, né? Entre a busca de autenticidade, né? O sagrado, né? Adesão a novos valores, né? Às vezes as pessoas usam, como no caso religioso, né? O caso que a Cláudia citou e outros colegas citaram, né? Que às vezes o consumo de drogas está associado com uma experiência de imersão cultural, religiosa, né? Então, por exemplo, a ayahuasca, o Santo Daime e outros, eu não conheço, né? E outros tipos de experiência religiosa usam o consumo de chás, né, de drogas alucinógenas, para a pessoa ter uma imersão naquela cultura, naquela religião, né? No caso do álcool, está associado mais com essa suspensão temporária das obrigações, né? O caso da Cecília, por exemplo, que vai cair na esbórnia, né, no próximo carnaval. Então, uma suspensão temporária, momentânea, né? Não é uma imersão numa experiência religiosa, né? O carnaval, por exemplo, é uma suspensão temporária, né, das obrigações que a gente tem na rotina, no cotidiano, né? Então, ainda nessa discussão, né, do turismo como experiência entre o sagrado e o profano, né? O turismo representa uma inversão temporária das atividades rotineiras, né? Então, tem esse contínuo que eu estava chamando a atenção no slide anterior, né? Então, muitas vezes as pessoas usam drogas na natureza. Então, você tem essa ida, esse turismo para deserto, turismo para lugares fora da cidade, fora da civilização, né? E as pessoas buscam uma imersão na natureza, né? Então, tem aí São Tomé também. Alguém já foi para São Tomé das Letras? Então, lá é um lugar místico, né? Eu também nunca fui, não. Lugar místico, cheio de gente de faficheiro, né? Cheio de gente do DA, do IGC, cheio de maconheiro, tô brincando, tá? Eu nunca fui lá não, mas eu não conheço não. Cheio de maconheiro, cheio de Igor. O Igor adora São Tomé, não é, Igor? Cadê o Igor, gente? Agora é sério. Agora deu hipotermia. Agora é grave. Então lá tem toda essa mistificação, né, de que é um lugar espiritualizado. Eu não conheço. Alguém aqui já conhece? Alguém aqui já teve essa experiência em São Tomé das Letras? Conhece? Vocês conhecem alguém que foi para lá? Teve essa experiência? Eu ouvi falar que lá é destino de uso de drogas, né? Oi? Lá é destino de uso de drogas, tipo maconha, a galera usa muito. Mas também é um turismo místico, né? Um turismo assim, tem essa coisa. Tem um portal lá, viu, gente? Então, se vocês forem para lá,
Tem um portal que sai direto em Machu Picchu, tá? Você entra numa caverna lá que você sai direto no Peru, tá? Dizem que tem esse portal, não sei se é verdade, né? Hein, gente? Mais alguém conhece gente que foi para lá? Conhece o tipo de turismo que acontece lá? Marina, Nunca fui, não. Marina, você já foi lá? Não, nunca fui. Você entrou nesse portal, saiu Machu Picchu? Meu sonho. É, seria legal, né? Seria incrível, meu Seria Deus. incrível, seria... Mas é um tipo específico de turismo, né? Tem esse turismo místico, religioso, né? Eu não conheço também. Vale a pena a gente até buscar uma literatura, né? Artigos e teses, dissertações sobre São Tomé das Letras. Varginha, também o ET. Quem tá falando do ET de Varginha era o Igor, né? O Igor que foi em Varginha, encontrou o ET, parece, né? Teve uma interação com o ET e tal. Então tem esse texto aí que é o texto de referência, né? Que eu passei para vocês, mas eu vou substituir um dos dois textos, né? Lazer e uso de drogas, né? A partir do olhar sociológico, né? A pesquisa implica na necessidade de interlocução entre várias áreas, né? Considerando a urgência de um enfoque multidisciplinar, visando a diminuição das consequências negativas, né? Que o uso abusivo promove, pois além de complexo, o fenômeno em questão tem características biopsicossociais, que exigem diferentes olhares. Então, normalmente, esse tema sobre o consumo de drogas, né, legal e ilegal, no lazer, no turismo, não acontece. Ninguém pesquisa esse tema. É como se não existisse. É como se a gente não visse numa sociedade que não existe o consumo de drogas. Então, a postura da academia, da universidade, em relação a esse tema, é uma postura negacionista. Não precisa pesquisar consumo de álcool, não precisa pesquisar consumo de drogas ilegais, porque não existe no Brasil, né? Então, é uma postura ingênua, né? Negacionista da academia, que não pesquisa esse tema, né? E muitas vezes esse tema é pesquisado sob o ponto de vista da repressão, né? Como se fosse um problema só de polícia. Não, também é um problema sociológico. É um tema de pesquisa do turismólogo, né? Das ciências humanas, das ciências sociais, de entender como que o turismo e algumas cidades turísticas, alguns destinos turísticos, né, alguns festivais de música, como que eles atraem os turistas, né, e como que grande parte das pessoas que consomem drogas, seja álcool, né, droga legal ou droga ilegal, consegue fazer de uma forma responsável. As pessoas também não se matam, né, não agridem, não cometem crimes porque consumiram drogas nessas festas, né, nesses destinos turísticos, né? No carnaval ou em outros festivais de música, né? Então, o interessante é entender como que é possível o uso responsável, seja de droga legal ou droga ilegal, né? Como em Amsterdã, por exemplo, né? Ou em outras cidades, no Uruguai, em Portugal e etc, né? Então, o interessante é entender que as pessoas assumem mais risco, né? As pessoas estão dispostas a assumir risco, né? E conseguem fazer isso de uma forma responsável. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês entendem que o turista, quando quando consome drogas, né, nesses destinos turísticos, como droga legal, ou aí a droga legal aqui pode ser mais ampla. Se você está em Amsterdã, a gama, o rol é mais amplo. Se você está no Uruguai, é mais amplo. Se você está em Lisboa, em Portugal, também é mais amplo. Se você está no Brasil, o rol de drogas legais é mais restrito, né? É o álcool e cigarro. E tem muita droga sintética também. Na Europa, por exemplo, o consumo de droga sintética é muito maior, né? Então, e às vezes droga sintética passa muito por drogas farmacêuticas, você sabe, né? Então, esse é um campo de estudo muito amplo, né? Muitas vezes você tem remédios, né, que as pessoas usam com álcool e que geram esses estados de delírio, de alucinação, né? Então é um campo muito complexo, né, de estudo. Por se tratar de um tema complexo e multifatorial, né, resultante de um modo de funcionamento da própria sociedade, né, ou seja, não tem nenhuma sociedade, hein, gente,
A gente não pode romantizar, não. Tem nenhuma sociedade que não há consumo de drogas. Eu não conheço. Alguém conhece? Tem alguma sociedade, alguma cidade do Brasil, algum estado, algum país que não tem consumo de droga? Não existe, né? A Coreia do Norte, por exemplo, né? É fechado, mas claro, né? Então, na qual o uso de drogas deve ser enfocado pelos diferentes campos do conhecimento, né? Para além da efetivação do necessário diálogo entre as áreas, né? Deve ser desvencilhado de possíveis preconceitos e ranços moralistas, né? Muitas vezes associado com religião, né? E etc. Né? Então, a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva da sociologia, das ciências sociais, né? De entender por que os turistas, né, buscam o consumo de álcool, né, de droga legal e ilegal, né, no seu período de lazer, de férias, né, de viagem. E para isso, o que é fundamental? Para a gente entender isso do ponto de vista sociológico, o que é fundamental, gente? Entrevistar os turistas, claro. Né? Entrevistar por que os turistas assumem, né, que nesse intervalo, nesse período curto, né, de férias, de viagem, as pessoas assumem mais riscos. Olha, eu topo, né, experimentar droga, consumir mais álcool do que o normal, do que na minha rotina, né? E aí você tem que entender como que os turistas assumem esse risco, por que eles assumem esse risco e se eles conseguem lidar de uma forma responsável com isso, né? Ou se eles colocam em situação de, né, que se expõem a uma situação de violência ou de problema de saúde, né? Então é fundamental você entrevistar os turistas, né? Por exemplo, eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar para vocês que o consumo de drogas ele é muito disseminado, né? Isso aqui é uma pesquisa da Senait. O que é a Senait, vocês sabem? Não? Aqui, ó, Secretaria Nacional de Atenção às Drogas, é uma secretaria essa Senait é ligada ao Ministério da Justiça, né? Secretaria Nacional de Prevenção de Drogas, uma coisa assim, né? É ligada ao Ministério da Justiça. O CEBRID é o Centro Brasileiro de Estudo de Drogas. Eu acho que é ligado à Universidade Federal Paulista, né, que é um centro de psiquiatria que estuda drogas. Né? Então, eles fizeram uma pesquisa de prevalência de uso de drogas, né, na vida das pessoas, né, em 5 populações distintas. Aí você tem consumo domiciliar, né, a maconha é a droga mais consumida, né? Depois o consumo entre estudantes do ensino médio, né, fundamental e médio, também é maconha. Depois o consumo entre universitários, são vocês, né, que são consumidores de drogas legais na Fafiche, no DA, no IGC, né? Aumenta para 26% maconha. Depois criança e adolescente em situação de rua, que é o público mais vulnerável, né? Está mais exposto a sofrer violência e ter problemas de saúde graves, né? Essa população tem que receber o máximo de atenção do ponto de vista de política pública, né? E tem aqui um público também muito vulnerável, que são adolescentes com medida de socioeducativa, né? Aqueles adolescentes que cometeram um ato infracional e estão internados, estão presos, né? Estão em centro de internação. Também é um público muito vulnerável, né? Então, droga é um problema de saúde pública gravíssimo, né? Também é um problema de segurança pública, né? Que envolve consumo por criança, né? Por adolescente, né? Então você tem que ter uma repressão muito grande para quem vende drogas, né? Legal e para criança e adolescente tudo é ilegal, tá, gente? Não existe droga legal, não. Cigarro, álcool, remédio, né, medicação que você compra na farmácia, tudo é ilegal para esse público aqui, né? Então você tem que ter uma política de repressão mesmo, né? Então, por exemplo,
olha como que socialmente a gente é mais permissivo, mais tolerante, né? Então, em determinados ambientes, na Fafiche, por exemplo, né, no IGC, no DA, por exemplo, a gente tolera, né? A gente acha normal, não é? Quantas vezes eu já passei ali para pegar o elevador, ou para pegar a escada para ir para minha sala, né, para dar aula, e sentir aquela maré, né? Uma maré, né, do DA, né? E é normal, né? Alguém aqui já sentiu? Gente, vamos falar aqui de forma clara, de forma aberta, né? Então é comum, não é comum o consumo de drogas na universidade. E a gente tolera, né? Ninguém vai chamar a polícia, né? Assim, eu nunca vi nenhum professor chamando a polícia, ou algum aluno, né? O Christian ligando, ó, policial, aqui na universidade, ninguém faz isso. Agora, se for na favela, a polícia vai e age de uma forma repressiva, claro, né? A polícia é repressão, e muitas vezes de forma violenta. Então, na Fafiche, as pessoas estão, na Fafiche, na universidade, de uma forma geral, há uma tolerância, as pessoas são de certa forma protegidas, não estão? É muito diferente a atuação da polícia na universidade e é o mesmo tipo de droga. Vamos imaginar que a pessoa está usando a droga X na universidade, na Fafiche, no IGC, e a mesma pessoa está usando a droga X numa favela de Belo Horizonte. Então, o tratamento que ela vai receber da polícia numa favela é muito diferente do tratamento que ela vai receber na universidade. Primeiro que a polícia nem vai na universidade. E se ela for, vai ter uma mobilização enorme. Os estudantes vão se mobilizar, os professores vão se mobilizar, ou seja, vai ter... Então, o que eu estou dizendo é que o ambiente social ele é mais permissivo, mais tolerante e protege mais as pessoas. Então, se você está numa favela, você está exposto à violência policial. Se você está numa universidade, provavelmente a polícia não vai lá. E se for, a polícia vai, os professores, a direção do IGC, os alunos vão se mobilizar. Não, aqui é um ambiente que a polícia não precisa agir. Aqui as pessoas usam drogas de uma forma responsável, não é? Vai ter uma mobilização das pessoas para evitar que a polícia haja naquele ambiente da universidade, né? Vocês concordam ou discordam? O que vocês acham disso? Eu concordo. E, Fred, é uma coisa até que eu converso muito com esse pessoal lá da sala, né, quando a gente estava no presencial, é que eu tenho uma sensação de quando a gente entra, né, na universidade, é como se a gente tivesse ficado fechado na nossa bolha, entendeu? No nosso mundo ali. É uma bolha também, sem dúvida. E ali como a gente se sente mais acolhido e mais protegido. Sim. Principalmente a gente que não está dentro do, vamos dizer assim, dentro do que é o padrão, sabe? Aí ali dentro é como se fosse um outro mundinho nosso, sabe? Sem dúvida. A gente um ambiente mais liberal, um ambiente mais tolerante, um ambiente onde o preconceito, por exemplo, né, ele é reprimido, né? As pessoas têm uma postura de condenar o preconceito na universidade, né? O racismo, o machismo, o preconceito em relação à orientação sexual, né? A população LGBTQ+, que a sigla é grande, né? Então, LGBTQ, inclusive foi ontem que foi um dia mundial, é mundial, não é isso? Foi comemorado. Eu vi os jogadores na Eurocopa usando faixas, né? Usando faixas com arco-íris, né, com o símbolo da liberdade, né, de orientação sexual, de jogadores da Eurocopa, ou seja, é uma data mundial, né? Então, na universidade a gente tem essa sensação, Christian, de que esse ponto que o Christian chamou a atenção é importante. A universidade dá uma falsa sensação de que a gente vive uma sociedade mais tolerante. É uma falsa. Porque quando você põe um pezinho para fora da universidade, você descobre que a sociedade é racista, a sociedade é machista, a sociedade os grupos sociais, né? Porque não existe sociedade, existem grupos, né, evangélicos. Então, de vez em quando, a minha mulher gostava de ouvir, de ver na televisão, no YouTube, né, o discurso de pastoras evangélicas, né? Chamava as mulheres no trono. Ela fazia isso só para sentir raiva, só para ter vontade de matar, né? Porque ela é feminista, então ela via o discurso religioso das mulheres. Vocês já viram isso? Já viram? Então, porque a mulher tem que ser subserviente ao homem, a mulher tem que estudar menos que o homem, o trabalho da mulher é menos importante, ou seja, tem grupos sociais que têm posturas muito rígidas em relação aos papéis sociais, né? O homem tem um papel
central e a mulher tem um papel periférico, né? Então, a sociedade ela é toda permeada por discriminação, né? Discrimina a mulher negra, discrimina a orientação sexual, as pessoas, né, os homens gays, as mulheres lésbicas, etc, etc, etc. Então, esse ponto que o Christian está chamando a atenção é interessante, sim. A universidade dá uma falsa sensação de que a sociedade brasileira é mais democrática. E não é. É uma sociedade extremamente violenta, né? Mas você ia falar, Marina? Pode falar. Tanto é que a gente brinca falando que a UFMG é um país. Porque parece que é um lugar completamente diferente. Separado, né? Parece que a sociedade universidade é separada da sociedade, né? Sim, parece que é um lugar completamente diferente. E ela dá muito essa falsa sensação, porque eu sou de Caeté, né? E aqui a gente tem 45 mil habitantes. Ela é a cidade metropolitana de Belo Horizonte. Então aqui é menor, então tem uma galera meio conservadora. Assim, meio conservadora é ótimo, né? Totalmente conservadora, né? É. Aí, quando eu entrei na universidade, nossa, parece que meu cérebro expandiu, assim, sabe? Então, foi um lugar que eu super me senti acolhida, que eu me senti bem em estar lá, sabe? E a UFMG dá muito essa sensação. E aí, quando você coloca o pé pra fora, você vê que realmente a sociedade não é aquilo que tá ali na bolha da UFMG. Claro. Quando eu entrei na Fafiche, por exemplo, eu vi né, meus pais, eu já contei isso, né? Meu pai veio do interior do Maranhão, eu já contei isso pra vocês, né? Então meu pai veio do interior do Maranhão, né, da roça. Minha mãe veio do interior de Minas, que é outra roça também, ou seja, pessoas com mentalidades, meus avós, né, com mentalidades muito conservadoras, né, e fizeram esse processo de migração rural-urbano, né. Eu nasci em Belo Horizonte, mas meus pais nasceram no interior, meus pais não estudaram, né, meu pai teve 8ª série, minha mãe estudou então, segundo grau, os meus avós também não. Então, o curso superior na minha família era zero. Né? Então, a partir dos meus primos, né, que nasceram em Belo Horizonte, né, da minha família, dos meus irmãos que estudaram na UFMG também, é a partir desse processo de migração rural-urbana que as pessoas passam a ter acesso ao curso superior. Né? Na minha família ninguém teve acesso. Meus tios, né, todos estudaram um pouco, todos tiveram que ir para o mercado de trabalho. Né? Então, quando você vive numa cidade rural, as pessoas estudam um pouco e rapidinho começam a trabalhar, não é isso? Você começa a trabalhar com 14 anos, 15 anos, você tem que ralar e ajudar a pagar as contas. Eu pude estudar, eu estudei, né, escola pública a minha vida inteira, e depois entrei na universidade e só fui trabalhar depois, durante a graduação eu trabalhava, né, eu fazia pesquisa de opinião, pesquisa política. Eu trabalhava para ter uma grana, né, mas eu tive o privilégio de não precisar largar o estudo, né, porque é muito comum isso. As pessoas terem que parar de estudar para trabalhar, né? Então, quando eu entrei na universidade, esse choque, né, com os valores da família é a primeira coisa que chama atenção, né? Você acha a sua família o fim da picada, não é isso? Né? Então, né, os valores, você acha eles muito... eles entram em choque com os valores da universidade, né? Então, a primeira coisa, eu parei de conversar com meus pais. Então, eu fiquei um ano... Tô brincando, né, gente? Fiquei um ano sem conversar com eles, porque eu achava eles reacionários, conservadores, babacas e tal. Mas esse choque é inevitável, né? Sim, porque são realidades muito diferentes. Claro, são sociedades diferentes, né? Sim, então... é muito estranho, porque quando eu voltei pra cá, tipo assim, eu entrei na faculdade... Você chegou a mudar para Belo Horizonte também ou não? Né? Ou você continuou morando em Caeté? Não, então, até o 3º semestre da faculdade, eu ia e voltava todo dia. Aí, até o começo antes da pandemia começar, em 2020, eu fiquei 2 semanas morando em Belo Horizonte. Aí depois eu voltei pra cá. 2 semanas só? 2 semanas. Sacanagem, né? Você morava onde? Perto da UFMG? Eu morava em frente ao UFMG praticamente, era no Liberdade. Liberdade de Araguá, né? Tem muito estudante ali, né? Ali é ótimo porque você vai a pé para a universidade, né? Nossa, era perfeito. E antes eu demorava tipo 2 horas para chegar na faculdade. A mobilidade urbana é péssima da região metropolitana para Belo Horizonte, é muito ruim, né? Nossa, é horrível. Gente, a Marina tava tão animada. Foi 2 semanas. É foda, cara. Ô, Marina, sacanagem, cara. Eu sinto muito. Mas vai melhorar. Daqui a pouco a gente volta. Existe uma perspectiva de que o primeiro semestre de 2022 seja presencial. Mas é uma possibilidade. Não é certo, né? Por favor, tomara que dê.
eu acho que grande parte dos estudantes vão sentir, né? Porque eu não sei como tá os bares aqui na região também, né? Você mora onde, Christian? Eu moro aqui, eu moro próximo do Dona Clara, aqui no Ah, Minas pertinho do UFMG também, né? É. Mas eu não entendi, Christian. O que você estava falando? Não entendi. Falando... Não, é porque eu acho que nós somos estudantes, a gente vai sentir também um pouco esse baque primeiro, porque vai ser a gente, entre aspas, voltando para aquela realidade. E o que a gente tinha de lazer depois da aula, que eram os bares, enfim, para a gente ir, para conversar, não vai ter, porque eu acredito que o Cabral já deve ter até ido à falência. Para, Christian! Eu não sei. Não, mas eu acredito que foi, gente. E aí eu acho que vai ser mais difícil. A gente financia a reabertura. Faz um crowdfunding, né? Faz um financiamento coletivo, né? Mas teve muitos restaurantes e bares que quebraram, né, em Belo Horizonte. Muitos mesmo. Eu não sei específicos, não, mas o impacto econômico foi um desastre, né? Muito desemprego, né? E muitos comércios faliram, né? Vocês sentiram isso no bairro de vocês? Eu não senti tanto, porque aqui, como aqui é mais, vamos dizer que é mais periferia, então aqui as coisas ficam tudo abertas. Não, Christian. O Dona Clara, periferia, Christian. Não, eu não moro no Dona Clara, não. Eu moro próximo de Dona Clara, aqui no Minaslândia. É do lado do Guarani. Sim. Aqui. Aí, como eu moro mais em um bairro assim de classe média, então os comércios, eles meio que estavam abertos. Entendi. Né? Não fechou, né? Não teve um fechamento, né? Ok. Vamos avançar aqui no PowerPoint aqui. E, gente, um ponto importante que os estudos da antropologia, da sociologia, das ciências humanas, né, vão destacar, vão sair dessa dimensão da segurança pública e vão sair dessa dimensão da saúde pública também. Então, o que esses estudos socioantropológicos buscam é entender essa busca pelo prazer, né? Então isso é importante também. Agora esse autor aqui, né? A complexidade que envolve a questão do uso de drogas foi ressaltada por esse autor, né? Butcher, em 92, ao advertir que, em muitas abordagens a respeito do consumo, o aspecto do prazer proporcionado pelo uso não era considerado, como se o prazer fosse secundário, né, à vida humana. Ou seja, então quando você tem estudos, né, quando eu perguntei para vocês aqui, quais políticas públicas vocês orientariam a Belotur, né, o município, o estado, para enfrentar os problemas associados ao consumo de álcool no carnaval. Aí vocês falaram, né, de acesso à pós-saúde, aumentar a segurança, aumentar o treinamento dos profissionais de segurança pública, fazer campanha de prevenção, de informação, ter mais banheiro químico, etc, etc, etc. Mas é fundamental também a política pública, né, reconhecer a busca do prazer, né, que os turistas eles querem ter prazer, né, e o consumo de álcool, ou seja, drogas legais e drogas ilegais, aumenta esse prazer, né? Então isso faz parte da festa, faz parte da natureza das pessoas, faz parte do turismo, né, do momento da viagem, né? Então também é importante levar isso em conta, né? Então por isso que cidades como Amsterdã e como, né, o Uruguai, país, né, como Uruguai, Portugal viraram esses destinos muito procurados pelos turistas, né? Porque são cidades mais tolerantes e que reconhecem que a experiência turística, que a experiência da viagem é um momento de proporcionar prazer para os turistas. Então é importante também a gente não ter
uma visão religiosa, uma visão moralista, né, que condena o prazer, né? Então, Amsterdã, por exemplo, eu até estava brincando que Amsterdã é uma espécie de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, né, dos tempos bíblicos, né? Porque lá você tem um mercado de turismo sexual, você tem um mercado de turismo de drogas, né? Droga legal e ilegal, né? É uma sociedade mais tolerante, então acaba atraindo, acaba virando um destino, né? Um destino turístico, né? Então esse é um tema também que é difícil de você pesquisar, né? Você tem que entrevistar os turistas, né? Por que os turistas assumem esse risco nesse período da viagem, que é um intervalo muito pequeno, né? Que a maior parte das pessoas está o tempo todo trabalhando, o tempo todo produzindo, né? Ou estudando, ou trabalhando, e etc. Esse é um tema delicado, né? Um tema assim complexo de enfrentar, né? A busca pelo prazer, né? Então você tem no carnaval e nesses festivais de música você tem uma busca por liberdade sexual, né? Que é um tema difícil também de pesquisar, né? As pessoas durante o carnaval, então vai ter um monte de gente engravidando no carnaval, e perigo, viu gente? Cuidado, perigo. Vai ter um monte de gravidez de carnaval, né? Então é importante você ter campanha também para as pessoas. Alguém falou aí do uso de seringa, né? Então é importante você ter campanha para as pessoas não transmitirem DST, né? Não ter gravidez indesejada. Porque uma coisa é você ter sexualidade, outra coisa é você engravidar, né? No carnaval. Né? Não tem o menor sentido, né? Eu imagino que as pessoas não queiram engravidar no carnaval, né? Porque é um momento de festa, um momento de liberdade, de busca de prazer, né? A gravidez na vida de uma mulher, né, que está começando a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional, pode interromper essa carreira acadêmica e profissional. Então, é um impacto enorme na vida da mulher. Né? Então, gravidez é uma coisa muito séria. Né? Tem que ser discutida. Né? Campanhas de controle, né, de natalidade, né? O uso de... Por isso que distribui muito. Você sabe que no carnaval chove camisinha, né? Por isso que cai camisinha, né? De árvore, né? O tempo todo que você vai, tem posto distribuindo camisinha, né? Porque é um tema muito sério, né? O impacto disso, do ponto de vista da saúde pública, né? De DST e de gravidez não indesejada é muito sério, né? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês não falaram sobre isso, né? Quando eu falei sobre álcool, vocês não falaram sobre DST, sobre gravidez, né? Também é um tema importante, deve ser destacado, né? Imagina um cara de 18 anos engravida uma menina de 18 anos. É o fim da picada, não é? Ninguém quer engravidar com 18 anos, né? A não ser que você seja mormon, né? A não ser que você seja de uma religião, né, maluca, né? Que acha que a mulher tem que engravidar, tem que ter 10 filhos, né? Etc. Né? Então você tem consumo de álcool responsável e sexo responsável, né? Então no carnaval tem muita campanha, né? Sexo responsável é isso. Não ficar doente, não ter DST, não disseminar DST, né? Então, no entanto, há de se admitir que a desconsideração do prazer não é restrita às questões de estudo sobre drogas, né? É tema intrínseco das discussões da sociologia que abordam o lazer ou o turismo, né? Que por também estar relacionado a um tempo e espaço de manifestação do prazer, não recebe o mesmo tratamento de outros fenômenos que compõem a dinâmica social. Então, muitas vezes, os estudos sobre turismo se restringem aos impactos econômicos do turismo. Né? Então, é muito comum você estudar a dimensão econômica do turismo e menos a dimensão do lazer e do prazer, né? E, gente, mais alguma pergunta, alguma questão sobre a aula, sobre o tema da aula, sobre os textos, né? Quem conseguiu ler pelo menos um texto, né? Ou parte do texto, né? Tem alguma dúvida, alguma questão? Na próxima aula, que é no dia 6 de junho, né? Vocês já terão feito a síntese, né? Dos textos e a síntese da aula, então eu espero que vocês sejam mais participativos, né? Ficam menos mudos. Aluno adora ficar mudo, né? Impressionante, né? Aluno dorme, desliga a câmera, né? Em sala de aula, aluno dorme mesmo, você sabe, né?
Quando eu dava aula presencial, tinha aluno que você tinha que acordar. O Igor, por exemplo, tá dormindo, né? Provavelmente o Igor já dormiu, Que isso, professor? Tá né? Porque doido? tá muito Quem frio dera. lá, então ele tomou um chimarrão Tô gelado. e já apagou já. Então, Já tomei um chimarrão hoje. Já tomei 2 já. Vou tomar tomou o terceiro já. então na próxima aula, que vocês já... A Cláudia, né? que já atualizou a síntese da aula, a síntese dos textos. Participem mais. Então, gente, eu vou perguntar de novo para vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que vocês querem trazer para discussão? Ou a gente encerra? Isso não tem a ver com a discussão em si, mas é só para... você falou que vai substituir um dos textos, né? Você tá Isso. pensando qual? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp. Todo mundo está no grupo do WhatsApp, não tá? Cláudia, Cecília, Marina. Sim. Então, lá eu vou informar para vocês qual texto que eu vou substituir, tá? Eu só tenho que achar esse texto. Porque como tem muito tempo que eu não dou, porque os alunos muitas vezes né, têm dificuldade com inglês, ou não querem ler inglês por preguiça, né? Às vezes o aluno tem preguiça e tal. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Mas a discussão é melhor, a discussão é mais coerente, a discussão é mais relevante, né? Eu já fiz um de um, se eu puder substituir o 2. Não, mas aí eu não sei qual que eu vou substituir. Porque aí você fez um ou outro aluno fez do outro, né? Então, eu não sei. Eu vou... Então, faça o seguinte, Fernando Henrique. Para não te prejudicar, o texto que você fez já conta a síntese, tá bom? Beleza, Mesmo que eu coloca o nome substitua certinho lá. esse é o texto. Como você já fez, você é um aluno aplicado, né? O aluno já adiantou a vida, então fica com esse texto. Essa síntese sua já está valendo, tá bom? Tranquilo, eu coloco o nome certinho lá. Aí não dá confusão. E aí, o texto que eu vou colocar para vocês, você faz essa síntese desse texto, ok? Alguém Beleza. aqui já fez alguma síntese, igual o Fernando? Eu fiz o primeiro também. Então essa que você já fez já está valendo, tá bom? Então, Ok. então Mas, independente... professor, a síntese é um dos textos ou tem que falar dos dois? Até hoje, é um aluno aplicado, né? Até hoje, ele não sabe disso. É impressionante, cara. O Professor, porque eu já fiz de uma só, professor. O sul tá te fazendo mal, né? O frio do sul. A síntese, são 3 sínteses. É a síntese da aula, essa aula que a gente está discutindo, né? Que os alunos, os assuntos aparecem, né? Vocês trazem discussão, eu trago discussão. A síntese do texto 1 e a síntese do texto 2. São 3 sínteses. Ok? Acordou? É porque no último texto que eu te mandei, professor, eu fiz a síntese sobre os 2 textos abordando e sobre a aula. Aí eu fiz numa só. Por isso que eu te perguntei. São 3 sínteses. Entendi. Entendeu? Entendi. Ok? Ok. Então, obrigado. A gente pode encerrar ou vocês querem trazer mais alguma questão? Fred, não, eu só queria falar do Renato. Eu mandei mensagem para ele e ele falou que trancou o período. Ah, tá bom. Ok. Então tá bom. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Todo mundo pensando no carnaval de 2022, todo mundo com a cabeça pirando, né? Querendo ir pra Esbórnia. E na festa junina também. Deus me livre. Mas festa junina é no meio do ano que vem, então é possível que tenha, né? Dá tempo. Tem que ter festa junina. Festa junina é legal. É tão bom. Milho, cachorro quente. Comer, né? Você tá que nem eu, pô. Só pensa em comida, pô. Eu também adoro comer na festa junina. Ok, então? Podemos encerrar? Então, boa semana para vocês. E aí eu vou procurar o texto agora e daqui a pouco eu coloco no grupo, tá bom? Tá bom. Tá bom, Fred. Então, excelente semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Com Deus. É nóis. Um abraço. Tchau, gente.